falando de catástrofe e trauma, como é que você faria um panorama do impacto psíquico dessa catástrofe no Rio Grande do Sul para essas pessoas atingidas que estão vivenciando isso? Então, nós, enquanto seres humanos, nós somos o somatório das experiências que a gente passa. E ao longo da vida, a gente experimenta situações fáceis e outras não tão fáceis. E acho que algumas pessoas, mais do que as outras, experimentam situações que são extremamente difíceis de lidar. São as situações que a gente chama de trauma, né? O trauma é a vivência de uma experiência que produz uma marca, né, emocional, psicológica, difícil de ser digerida e com grande impacto durante a vida. Quando isso acontece com a gente muito jovem ainda, então quando isso acontece com uma criança, com um adolescente, o impacto costuma ser ainda maior, porque como adultos, em tese, pelo menos, nós temos mais condição de digerir, de entender o que está acontecendo, né? Quanto mais cedo isso acontece na vida, a gente ainda não está preparado para compreender o que está acontecendo, né? E sem dúvida nenhuma, essas situações de trauma, elas são significativas e tem duas formas da gente encarar esse processo, né? Como algo que fatalmente vai destruir uma pessoa, como algo que pode alavancar a vida de alguém. E olhando por esse prisma, o que a gente deseja e espera é que as pessoas que são submetidas a um processo de trauma, elas possam contar com a ajuda e um apoio necessário para transpor aquilo que viveram e produzir algo de bom com isso lá na frente. Só que quando a gente está falando de trauma, a gente está falando de marcas tão doloridas e complicadas que é muito difícil a pessoa conseguir sair desse espaço se ela não tiver o apoio necessário. Então, um acontecimento como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele é importante não só para todo mundo que está vivenciando esse processo lá, como para todos nós que estamos a certa distância, né, observando o que está acontecendo e podendo, inclusive, contribuir, porque é nesse momento em que a gente, que acho que a vida dá um solavanco, né, e a gente começa a perceber quem de fato a gente é, né, a gente vai tendo uma ideia de quão vulnerável nós, enquanto ser humanos, somos. E porque a gente tem muita dificuldade de lidar com essa ideia de finitude, de vulnerabilidade, né? Nós vivemos numa sociedade onde a gente é educado para dar conta de tudo, para ser sempre forte, para ser perfeito, para responder expectativas, né? E então se dá conta de que por mais que eu faça ou seja, eu não controlo coisa nenhuma. Então eu sou vulnerável. Isso coloca a gente talvez mais perto de ser humano, né? Que é uma das coisas que dificultam muito a relação hoje, a gente esquecer desse detalhe simples. Nós somos humanos, né? Vulneráveis e dependentes uns dos outros, né? E tudo Exatamente. bem. Às vezes, situações que me amedrontam muito, algumas crianças podem ver de forma, inclusive, natural. As crianças surpreendem muito a gente, assim, né? Muitas vezes, grande parte do complicador, né, em relação à forma como elas veem a vida, vem muito mais da gente do que delas. Então, o cuidado, eu acho que o primeiro cuidado talvez fosse a história de estar presente e disponível, né? Quer dizer, eu estou aqui com você. O que é que você precisa?